Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estamos conversando, né? Nessas primeiras semanas de aula, né? Nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos abordar o exame de qualificação técnica. Nós vamos falar um pouco sobre o código de ética do contabilista, né? E vamos continuar avançando sobre os assuntos que nos interessam. Então, como nós já dissemos da outra vez, nós temos três resoluções básicas no CFC sobre a atividade pericial. Duas especificamente sobre a atividade do perito e da perícia como um todo, tá certo? E nós temos a resolução mais recente, vamos dizer assim, né, que vem regulamentar a atividade do perito em termos de exigência mínima para ser perito, vamos chamar assim, que é o exame de qualificação técnica, resolução CFC 1502 de 2016. Então, esse exame de qualificação técnica, o que é? É uma prova em que o profissional que deseja atuar enquanto perito contador, ele vai ter que se submeter a esse processo avaliativo, né, que é totalmente diferente ao exame de suficiência, tá certo? O exame de suficiência é uma coisa, o exame de qualificação técnica é outra. Todos os bacharéis em contabilidade são obrigados a fazer o exame de suficiência, mas nem todos são obrigados a fazer o EQT, apenas aqueles que desejam atuar enquanto perito contadores, tá certo? Então, essa prova tem como objetivo auferir o conhecimento do contador em termos de assuntos ligados à perícia, para atender à demanda de pericial na esfera judicial. Tá? Esse exame de qualificação técnica, o EQT, ele é uma prova escrita em que nós temos questões fechadas e abertas, tá certo? E quando você, que é um profissional e que é aprovado e se deseja ser perito, faz o exame e é aprovado, você passa a ser, vamos ser cadastrado no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. Então, é o conselho que vem tentar regulamentar, né, essa área pericial, a atuação pericial, de forma a minimizar os possíveis problemas de profissionais inabilitados, incapacitados tecnicamente, não em termos de registro, mas tecnicamente, em termos de conhecimento para atuar enquanto peritos contadores. Né? Como eu disse, exame de suficiência é uma coisa e exame de qualificação técnica são outra coisa. Né? Suficiência obrigatória para todos os bacharéis, né, independente de onde vai atuar, e o EQT apenas necessário para aqueles que vão atuar enquanto perito contadores, certo? Muito bem. Esse EQT ele é administrado pela Comissão Administradora de Exame, né, que é formado por contadores com alguma experiência ou com bastante experiência na área de perícias contábeis, onde eles vão formular a avaliação, né, as provas, de forma que o candidato ele tenha condições de se inserir numa situação semelhante à realidade, dada a experiência dessa comissão. Eles vão tentar trazer para o processo avaliativo essas nuances da prática para os candidatos. Né? Essa comissão tem um mandato de 2 anos, né, que não interessa muito para a gente, mas a gente informa apenas como informação, tá certo? Como eu disse, ela é questões abertas e objetivos. Então você tem uma parte dela que são questões de múltipla escolha, né? E tem questões onde serão dissertativas, onde você vai ter que elaborar, né, algum trabalho de forma manual, seja algum cálculo, seja alguma redação de algum texto, enfim. Isso vai depender da comissão avaliadora, né, que vai estar aplicando aquela prova.
Normalmente essas provas são aplicadas nos conselhos regionais, pelos CRCs, naquelas localidades onde há inscritos. Então, se em Minas Gerais tem 2, 3 inscritos, o Conselho de Minas vai aplicar essa prova em algum lugar pré-determinado, né? E assim, da mesma forma para os demais CRCs. Como eu disse, a prova ela é aberta e fechada. E nesse contexto, essa prova, tanto aberta quanto fechada, ela aborda assuntos muito amplos, né, relacionados à perícia contábil, tá certo? Que é importante para o contador estar atuando enquanto profissional. Então é importante ele saber da legislação profissional, né, de uma forma bem geral, certo? É relacionada ao contador. É importante o candidato a perito contador, vamos chamar assim, mais especificamente, conhecer da ética profissional, o que ele é vedado, o que é direito, o que é obrigação, quais são as penalidades impostas pelo conselho caso ele viole algum dos pressupostos do Código de Ética. É importante o contador tenha noções das normas brasileiras de contabilidade, normas internacionais, técnicos profissionais, enfim, e aquelas normas específicas da perícia, né, as duas resoluções específicas que trata do perito e da perícia um todo. É importante o contador, né, que atua como perito, conhecer um pouco da legislação processual civil aplicada à perícia. Em termos de assuntos mais genéricos, língua portuguesa e redação, né, porque tem uma ligação com a atividade pericial. É importante você conhecer da língua portuguesa para fazer uma redação muito bem feita do seu laudo pericial. E assuntos mais pontuais que estão correlacionados com a perícia contábil, que é um pouco do direito constitucional, civil e processual civil, relacionados à atividade do perito contador enquanto perito, do profissional de contabilidade enquanto perito. Certo? Então, é um conteúdo relativamente extenso, né, mas não necessariamente complexo. Por quê? Porque, principalmente quando a gente fala de legislação, a gente pensa aquilo que nos é interessante dentro dos códigos. A gente não precisa conhecer o código como um todo, não tem necessidade, nós não somos advogados, nós somos peritos. Então nós vamos nos códigos específicos e pensamos aquilo que nos é necessário para a nossa atuação. Para ser aprovado nesse exame, você tem que obter 60% na prova escrita e 60% na prova objetiva. Alcançando esse percentual mínimo, né, de 60%, você passa a ser cadastrado no Cadastro Nacional de Peritos, né, do Conselho Federal de Contabilidade, e automaticamente passa a estar habilitado também para o exercício de perícia contábil, com um registro específico nessa área da contabilidade, certo? Então a ideia aqui é só para mostrar para vocês um cenário novo, relativamente novo, porque essa resolução entrou em vigor em janeiro de 2017, né? Tem praticamente 3 anos, relativamente nova, e de lá para cá vem regulamentando a atividade do contador enquanto perito contador, ou perito contador assistente. Então, se você vai atuar na área pericial, seja ele como perito oficial do juiz, seja ele como assistente técnico, né, das partes que vão estar contratando o seu serviço, isso aí te torna um procedimento obrigatório para você. Então, você tem que estar registrado nesse Cadastro Nacional de Peritos Contadores, tá certo? Então, essa é a ideia desses tópicos que eu falei. O objetivo simplesmente para apresentar para vocês o que é o EQT, o Exame de Qualificação Técnica. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho também, né, porque antigamente eu não trabalhava o Código de Ética nessa disciplina, mas dada essa nova vertente de 2016 para cá, 2017, né, é importante vir inserindo o Código de Ética, né, pelo menos mostrando, né, alguns pontos, né, importantes dentro do Código de Ética, falando das penalidades. Por quê? Porque ele é necessário. A gente não tem muita discussão do Código de Ética de uma forma geral nos cursos de graduação.
Então a ideia aqui é apresentar o código de ética, mostrar, olha, é isso aqui que é o código de ética, vocês têm que ter em mente isso, certo? Então vamos falar um pouquinho do código de ética. Ele está aqui, a estrutura está com base na resolução 803 de 96, mas só que ela foi revogada pela NBC PG 01 de 2019, mas a estrutura é a mesma, a essência é a mesma, tá certo? A estrutura do código dos slides está na antiga resolução, mas a estrutura, a ideia central, a essência do código não mudou muito, não mudou praticamente. Então vai estar dentro dessa essência aqui também, tá? Isso é importante. Então o objetivo do código de ética, como o próprio diz, é fixar normas pela qual devem conduzir os profissionais da contabilidade, né, no exercício profissional, nos assuntos relacionados à classe contábil. Então o código de ética ele não é um código de ética do profissional da perícia, ele é um código de ética do profissional da contabilidade. Ele abrange tanto o perito, o contador, quanto o técnico em contabilidade, tá certo? Aí eu já trago aqui, dentro do novo código de ética, né, a NBC PG 01, né, diferentemente do antigo código que era dividido em artigos, aqui estão em itens, mas a essência continua sendo a mesma. Tá? Então vamos ter do objetivo, dos deveres, vedações e permissibilidades, valor e publicidade, deveres em relação à classe, penalidades e disposições gerais. Então nós vamos ter no código de ética uma ideia do que você, enquanto profissional da área contábil, pode estar realizando ao longo da sua atuação enquanto profissional. Beleza? Bora lá. Então, como eu disse, está no formato da antiga resolução, mas a essência é a mesma. Então, nesse artigo 2º, né, que é relacionado aos itens 4 a 6 do Código de Ética, do novo Código de Ética, vem falar basicamente do que é os deveres, quais são os deveres do profissional da contabilidade enquanto profissional, certo? E muitas coisas aqui, né, ele não é genérico. A gente, além de ser genérico para todos os profissionais, a gente tenta trazer um pouco mais para a profissão do perito. Então nós temos aí exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em especial os princípios, as normas de contabilidade, resguardar os interesses dos clientes e empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional. Isso aqui a gente traz para a perícia, porque a gente tem que ter esse zelo, essa diligência e honestidade na hora de estar desenvolvendo o trabalho pericial, certo? A nossa capacidade técnica, isso é muito importante para o perito, além de estar envolvido na toda a classe contábil. Outro ponto que é importante, guardar sigilo sobre o que souber em razão de exercício profissional lícito, ou seja, é aquilo que eu já disse para vocês em aula passada. Você não deve sair contando aos 4 cantos, né, informações de perícias que você está atuando especificamente. Né? Da mesma forma, quando você é dono do escritório, você também não pode sair contando situações econômicas e financeiras dos seus clientes para terceiros. Isso não é ético, isso não é moral, certo? Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços, comunicar desde logo ao seu cliente ou empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa influir na decisão daquele. Então são situações que mostram que é obrigação de você, enquanto profissional, estar fazendo. Continuando. Interar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Então você, na hora de emitir um laudo pericial, você simplesmente não vai sair emitindo um laudo sem lastro de informação. Você vai basear a sua informação, a sua opinião, né, com base em todos os documentos contábeis que você vai estar pesquisando, tá certo? Ou seja, antes de emitir qualquer opinião, você toma ciência de tudo que você tem que fazer, de tudo que você identificou, tá certo? Renunciar a funções que exerça logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador. Aqui a gente faz um paralelo, é claro que o Código de Ética ele traz algo específico também a respeito disso, certo? Mas é importante a gente saber que tem que exercer
essa automanifestação quando falta confiança, né? Se a pessoa não confia mais. Então é importante, a gente não há mais confiança, você renuncia, está aqui, procura outro profissional para a realização do trabalho. Se substituir em suas funções e informar o substituto sobre fatos que devam chegar a seu conhecimento. Então, se você for substituído numa perícia, vamos chamar assim, vamos trazer isso para a perícia agora, você pode, né, informar ao perito substituto, né, alguns pontos que você identificou, que é importante que ele saiba, para que ele possa estar desenvolvendo o trabalho dele. Não existe impedimento nenhum a respeito disso. Manifestar-se a qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. Isso também a gente traz para a perícia, que está previsto dentro do Código de Processo Civil de impedimento e suspeição. Nós vamos falar disso também quando chegar dentro do Código de Processo Civil. Então, tanto o Código de Ética quanto o Código de Processo Civil eles estão conversando mutuamente em alguns pontos específicos. Aí vem algumas coisas mais genéricas, ser solidário com o movimento e defesa da dignidade profissional, cumprir os programas obrigatórios de educação continuada. Aí, como eu disse, algumas áreas específicas da contabilidade é obrigatório esses cursos de educação continuada, como auditoria, perícia e outras áreas. Comunicar ao CRC a mudança de seu domicílio, manter sempre seu cadastro atualizado para comunicações, auxiliar na fiscalização desse exercício profissional. Bom, então nós temos aqui nesse artigo 2, todos os deveres que o contabilista tem que fazer. O conselho nos impõe enquanto profissionais os caminhos que nós temos que seguir para ter uma boa conduta ética no exercício da profissão. Agora, no artigo 3º, nós vamos falar do que é vedado, as vedações enquanto profissionais. Ou seja, primeira coisa, falar mal de colega de forma a tirar proveito disso para angariar mais clientes, por exemplo, anunciar em qualquer modalidade de comunicação que resulta em diminuição de colega, da classe contábil, sim, a intuito de se valorizar disso, isso é proibido. Anunciar direto ou indiretamente serviço de qualquer natureza com prejuízo moral ou desrespeito para a classe. Auferir qualquer proveito em função do exercício que não decorra da sua prática lícita. Assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem alheia à sua orientação, supervisão e fiscalização. Esse último aqui é importante frisar, como eu já disse algo parecido com isso. Você tem um escritório, você foi nomeado, você tem terceiros fazendo o seu laudo. E você não participa dessa elaboração do laudo. Simplesmente você pega o documento e assina e entrega. Isso é proibido. Você não está sendo ético, não está sendo moral no exercício da profissão. Você não acompanhou, você não orientou, você não fiscalizou. Certo? Exercer a profissão quando impedido ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não habilitados ou impedidos. É aquilo que eu disse para vocês também. Se você só pode ser perito, primeiro, se tiver devidamente inscrito e registrado no conselho, em dia, com anuidade, tudo bonitinho, além de ter o seu registro no Código Nacional de Peritos Contadores. Então, o que acontece? Você não pode assinar documento nenhum se não estiver habilitado legalmente. Aí vem outras coisas mais genéricas, manter organização contábil não autorizada, valer-se de agenciador de serviço, concorrer para a realização de ato contrário à legislação, solicitar receber cliente ou empregador com qualquer vantagem ilícita, prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional, recusar-se a prestar contas, reter abusivamente livros, aconselhar cliente de forma que ele vá contra os princípios e normas brasileiras e internacionais de contabilidade, exercer atividade ou ligar seu nome em empreendimento de finalidades ilícitas, revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador de acordo com transação, ou seja, tornar público algo que deveria ser sigiloso, emitir referência que identifica o cliente empregador, que é profissional, iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, enfim, nós temos vários itens que nos é vedado, presta atenção, não cumprir no prazo estabelecido em determinação do conselho, intitular-se com categoria profissional que não possua na área contábil, por exemplo, eu sou doutor em perícia contábil. Não existe doutor em perícia contábil.
né? Às vezes você só tem a graduação, né? Você está se apoderando de um título que você não possui, então isso é crime contra o código, você causando uma situação desconfortável que você poderá ser punido pelo Conselho, né, de Contabilidade. Executar trabalhos técnicos sem observância dos princípios e normas brasileiras, renunciar à liberdade profissional, publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou trabalho que não tenha participado. Isso aqui a gente traz até para a vida acadêmica, né? Às vezes o cara simplesmente vai lá e faz o trabalho e põe só o nome no trabalho, assina, né? É a mesma lógica. Apropriar-se indevidamente de valores considerados guardados, isso é produção demonstrando comprovada incapacidade técnica. Esse item aqui é importante a gente fazer um destaque, né? Porque quando você não conhece a matéria que está sendo solicitada para ser periciada e mesmo assim você exerce essa atividade, você está em contradição ao artigo 3º, aqui, aos itens 4 a 6 do Código de Ética, em que fala das vedações ao contador de uma forma geral. Então, se você não sabe o trabalho, né, da matéria a ser periciada e exerce, além de você estar indo contra o Código de Ética, você vai também ir contra o Código de Processo Civil e, consequentemente, você terá sanções civis, penais, administrativas, em função dessa não observância dessas recomendações do Conselho. Deixar de apresentar documentos quando solicitado pelos conselhos. Enfim, então nós temos no artigo 2, né, do antigo Código, no artigo 3º, os deveres e as vedações, que está nos itens 4 a 6 do novo Código do Código de Ética do Contabilista. Então, assim, como eu disse, a estrutura está do antigo Código, mas a essência é a mesma no novo Código de Ética. O profissional da contabilidade poderá publicar relatório parecer ou trabalho técnico assinado sob sua responsabilidade. É o que você pode fazer, né, tendo todo o acompanhamento, né, adequado para o trabalho, você pode emitir seu parecer e rubricá-lo. Olha aqui, o artigo 5º do Código de Ética, né, ele vem falar, né, especificamente quanto do contador, quanto perito, assistente técnico, auditor ou árbitro. Isso que é importante. Por quê? Porque ele sai do ambiente macro, genérico, e vem para o ponto específico, algumas áreas da contabilidade. Então ele fala lá, recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacidade em face da especialização requerida. Então, se você é nomeado e não conhece a matéria a ser periciada, você tem que recusar, tem que fazer a escusa do seu trabalho. Beleza? Então é importante. Há uma matéria sobre a área tributária. Você não sabe nada sobre a questão tributária. Você conhece o básico, não é o expert na área tributária. Então você deve recusar o trabalho, né? Porque você não tem o conhecimento adequado sobre o assunto. Há uma perícia na área na administração pública, revisão de contratos, licitação. Você não entende nada disso. Então você tem que recusar o seu trabalho, né, a sua nomeação. Abster-se de interpretações tendenciosas sobre matéria que constitui objeto da perícia, mantendo absoluta independência moral e técnica na elaboração do respectivo laudo. Ou seja, né, você tem que ser, primeiro, um profissional independente. Quando você é independente no processo, você consegue ter essa interpretação livre de tendências. Isso é muito importante, tá certo? Então você não pode ter nenhum tipo de vinculação, tanto com a parte A quanto com a parte B. E quando você consegue isso, você consegue de fato buscar a verdade dos fatos dentro do processo. E ater-se basicamente também, como eu disse, aos quesitos formulados. Abster-se de estender argumentos ou dar a conhecer sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas ou da justiça da causa em que estiver servido, mantendo seu laudo no âmbito técnico e limitando aos quesitos propostos. É natural, né? Às vezes nós temos contadores com formação em direito, por exemplo. Isso é muito comum, né? Um profissional com mais de uma formação. Aí às vezes o profissional ele pode se achar
no direito, ou achar que ele tem a autonomia, o perito contador especificamente, porém em função dele ter outras especializações, outros cursos, outras graduações, ele já apontar, né, num caso específico, qual é a penalidade, qual é a infração, qual é a penalidade prevista. Ele se achar no direito de assumir o papel do juiz, já dizer o que é, qual foi o crime, qual é a pena, né, entrar em todos esses processos que não compete ao contador, ao perito contador especificamente. Então ele foge do escopo do que é a função dele. Ele abrange outra parte, que é de competência de outra pessoa, outro agente. Então é importante se ater estritamente aos aspectos técnicos da elaboração do laudo pericial contábil. Beleza? Bora lá. Considerar com imparcialidade o pensamento exposto no laudo, submetido à sua apreciação. Então, se você está fazendo uma análise, se você está substituindo um perito, você tem que ter um certo critério, você não pode ser crítico ao extremo, ser parcial, vamos dizer assim, na análise do laudo. Né? Mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em condições de exercer feitos sobre peças contábeis de trabalhos feitos no disposto no inciso 2, então você tem que dar informações importantes, né, aos usuários da perícia, né? Lembrando que a gente sempre se atém aos quesitos, mas nós podemos também extrapolar quando algo é importante para a resolução. Abster-se de aparecer e emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido de documentos. É o que eu disse agora há pouco. Você só emite a sua opinião técnica com base em documentos. Assinalar equívocos ou divergências que encontrar no que concerne a aplicação dos princípios e normas brasileiras de contabilidade, tipo do CFC. Então, se você depara dentro das suas análises documentais para responder quesitos com questões que fogem aos padrões das normas e dos princípios, você tem que manifestar, beleza? Isso é importante. Ah, mas eu estou fugindo do aspecto técnico, mas essa falta técnica que não está sendo seguido ou a informação que está ali, ela pode ser útil para dar mais subsídio ao condutor do processo na tomada de decisão dele. Como eu disse, considerar-se impedido para emitir parecer ou elaborar laudos, né, quando ele tem algum tipo de impedimento ou suspeição. E tem a parte de atender a fiscalização do conselho, né, sempre atendendo às suas demandas em termos de documentação e tudo mais. Então, enquanto perito, contador e assistente, nós temos que atender isso. Nós temos aí a questão que fala dos valores dos serviços profissionais. Né? É importante, né, quando a gente usa muito essa informação desse artigo 6º aqui, né, na hora de apresentar nossa proposta de honorários. Por quê? Porque quando nós propomos uma proposta de honorário, nós temos que levar em consideração a relevância, o vulto, a complexidade, a dificuldade de exercer o trabalho, né? O tempo que será consumido para a realização do trabalho, a possibilidade de ficar impedido de realização para outro serviço, então estou abrindo, é o meu custo de oportunidade, eu estou abrindo mão de outros trabalhos tão rentáveis quanto para fazer esse trabalho, a possibilidade de ficar impedido na realização de outros serviços, resultado lícito favorável para o contratante de graça prestar, a peculiaridade de tratar-se com um cliente eventual, habitual ou permanente. No caso de perícia, sempre será eventual, então você também tem que considerar isso na hora de propor os seus honorários. O local em que o serviço será prestado, onde a perícia será prestada, os deslocamentos, enfim, todo esse conjunto que eu acabei de mostrar para vocês aqui, o perito ele tem que também levar em consideração na hora de fazer a sua proposta de honorário, o seu planejamento, né? Para que ele não incorra em prejuízos na hora de prestar de fato o serviço ao Poder Judiciário. O profissional de contabilidade poderá transferir o contrato de serviço a seu cargo profissional com a anuência do cliente, ou seja, você pode transferir de um contador para outro, né? O profissional de contabilidade poderá transferir parcialmente a execução de serviço para outro profissional, né? Enfim, são questões mais genéricas ao contabilista de uma forma geral.
É vedado ao profissional da contabilidade oferecer ou disputar serviços profissionais mediante ajutamento de honorários ou em concorrência desleal. A gente vê essa questão de João oferta por 100 e o outro oferta por 50. A questão dos honorários. Isso, tecnicamente, pelo Código de Ética é proibido, mas é muito comum. Conduta profissional da contabilidade em relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço e solidariedade, para a classe contábil. O espírito de solidariedade, mesmo em condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou conivência com erro ou com atos infringentes às normas. Então, mesmo você sendo empregado, você não pode ser conivente. Tá certo? Em relação aos colegas, abster-se de fazer referências prejudiciais, abster-se de aceitação de encargo profissional se o colega que ele tem desistido para preservar a dignidade, jamais apropriar o trabalho de outros colegas, evitar desentendimentos com o colega que vier substituir no exercício profissional. Enfim, são situações que falam dos deveres, prestar seu concurso moral, intelectual e material salvo circunstâncias, zelar pelo prestígio da classe, aceitar o desempenho do cargo de dirigente de entidade de classe, acatar as resoluções votadas pelas classes contábeis, inclusive quanto a honorários profissionais, zelar pelo cumprimento desse código, não formular juízo depreciativo da classe contábil, representar perante órgãos competentes sobre irregularidades comprovadas, ocorridas na administração, jamais utilizar da posição culpada para tirar benefício próprio. Enfim, então nós temos, nesse contexto, os deveres do contador. Então, percebe, nós falamos, demos uma ideia geral do Código de Ética. Agora nós vamos entrar nas penalidades previstas por este código aos profissionais da contabilidade em função de alguma transgressão que ocorra no dia a dia. Então, a transgressão de preceito deste código constitui infração ética sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades. Então, você transgrediu alguma desses itens mencionados anteriormente, existe a possibilidade de 3 sanções. A primeira seria a advertência reservada. Ela acontece quando o profissional é advertido por alguma falta cometida. Ou seja, chama-se a atenção reservadamente. Não é publicada para que outras pessoas tomem ciência. Então, ele chama num canto, o conselho chama no canto, Zé, aconteceu isso, fica de olho. Então, é um puxãozinho de orelha suave para que não volte a acontecer. Você tem a censura reservada, que é um comunicado pessoal do conselho ao contabilista infrator, alertando do cometimento da falta ética e censurando reservadamente. Então, a primeira, você só adverte, dá um clique, uma cutucada de algo que aconteceu errado. Nessa outra, já é uma coisa mais formal, mas ainda de forma reservada. Esse profissional ele não é exposto aos demais colegas de profissão. Então, tanto a advertência reservada como a censura reservada, ela é, como o próprio nome diz, reservada. Só o profissional que cometeu a infração é que sabe do fato. Mas, posteriormente, dependendo da gravidade, ele pode sofrer da censura pública. O que é a censura pública? É um comunicado do conselho ao contabilista infrator, alertando do cometimento da falta ética, além de tornar pública toda a classe contábil o fato cometido pelo profissional. Então, vamos fazer uma ordem cronológica. O Zé comete um fato, o conselho vem cá e dá um puxãozinho de orelha. Aí o Zé, de novo, ele insiste naquela situação. Vem o conselho, de forma formal, notifica ele ainda reservadamente. Zé, para. Mas o Zé é muito teimoso, Ele vai lá e comete o ato de novo. Aí o conselho vem, de forma formal, censura o profissional e ainda comunica, torna público à comunidade dos profissionais o ato provocado por esse Zé. Então todo mundo fica sabendo, todo mundo fica sabendo do ato praticado por esse profissional em função da censura pública.
Considerando essas situações, essas censuras, você tem, né, como em todos os códigos vigentes na legislação brasileira, os atenuantes e os agravantes. Então você tem aí, na aplicação das sanções étnicas, podem ser consideradas como atenuantes: ação desenvolvida em defesa da prerrogativa profissional, ausência de punição ética anterior, prestação de relevantes serviços à contabilidade. Então são 3 itens que podem ser utilizados como atenuantes na penalidade. Você tem pontos favoráveis que podem diminuir essa situação. Poderia ser, por exemplo, teria uma censura pública, mas dada aí a ausência de punição anterior, você cometeu um deslize, algum equívoco, o conselho vai lá e te chama só, dá uma advertência reservada. Pois é, segura a onda, né? Então, assim, são atenuantes que podem contribuir para diminuir a intensidade da situação. Já os agravantes, né? Ação cometida que resulte em ato que denigra publicamente a profissional da contabilidade, né? Punição ética anterior transitada em julgado, ou seja, já foi punido, já teve a punição, né, avaliada pelo conselho, então você é reincidente, vamos chamar assim, então você vai ter um agravante na hora de sofrer algum tipo de penalidade pelo conselho. Então, o julgamento das questões relacionadas à transição dos preceitos do Código de Ética incumbe originariamente aos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão como tribunais regionais de ética e disciplina, facultado recurso dotado de efeito suspensivo, né? Ou seja, vamos pensar aqui, né? Vamos terminar aqui para fazer um apanhado geral. O profissional da contabilidade poderá requerer desagravo público ao conselho quando atingido público e injustamente no exercício de sua profissão. Se o conselho não aplicar uma punição certa, ele simplesmente sem provas pune o contador e o conselho está errado, ou ele pode requerer do conselho uma retratação formal, né, da punição equivocada. Bom, mas assim, vamos fazer só uma apanhada aqui. No papel é assim que funciona, né? Na prática isso pode ser um pouco mais complexo, mais demorado. Por quê? Porque você tem que notificar o conselho de uma atividade, vamos chamar assim, que viole o código de ética da profissional, né? Porque, vamos pegar um exemplo assim, se você é empregado numa empresa e o seu empregador, que também é um contador, ele chega, de certa forma, ele te menospreza, ele te humilha em função da posição dele, né? Então você notifica o conselho dadas as suas informações. O conselho, num primeiro momento, ele não vai dar uma punição, ele vai ter todo um processo, né, de identificação, levantamento de provas, dar o amplo direito da defesa do contraditório, tem todo um processo burocrático na apuração dos fatos para de fato chegar a um consenso e aplicar algum tipo de punição, caso ela seja verdade, e arquivar o processo caso ele seja não vou dizer que ele seja falso, mas que não tenha provas substanciais, robustas para se aplicar uma punição ao pseudo-contabilista infrator. Então, tecnicamente, existe um processo de análise e julgamento dessas infrações. Ela não é uma tarefa que acontece da noite para o dia. Ela é um processo lento que busca, de certa forma, imparcialmente identificar de fato onde está o erro e identificar em que medida esse profissional que errou deve ser punido, para que não haja excessos nas punições aplicadas aos profissionais. É importante dizer que, né, dependendo, né, da gravidade do ato praticado pelo contador, né, o conselho pode entender prudente, dada a magnitude, da complexidade, né, da amplitude do ato que o contador provocou, o conselho pode entender, né, dentro do seu critério de análise,
que o contador ele faz jus, inclusive, à cassação do seu registro profissional. Então a gente tem que ter muito cuidado no exercício profissional para que não incorramos em atividades ilícitas que violem, que denigrem a imagem da classe contábil, a ponto até de chegarmos a uma possível situação mais radical, que seria a cassação do registro profissional. Beleza? Então é isso aqui. A ideia hoje era apresentar o exame de qualificação técnica e o Código de Ética Profissional de Contabilidade. Então nós temos aqui, dentro desse contexto, uma ideia, né, que vem cumprir, né, um dos pré-requisitos do exame de qualificação técnica, que é conhecer um pouco mais sobre o Código de Ética Profissional da Contabilidade. Se não me falha a memória, vocês não têm, ou tem, não sei em qual disciplina, mas a ideia aqui é resgatar esse conceito, esse contexto do Código de Ética, para que vocês possam, de fato, ter pelo menos em mente que existem umas regras a serem seguidas pelo profissional enquanto contador, para que ele não incorra em punições mais rigorosas impostas pelo Conselho. Beleza? Então ficamos assim, valeu, até a próxima.